Olá pessoal, bem-vindo de volta, professor Alex por aqui e estamos aqui iniciando nossa aula de número 7. Hoje nós vamos trabalhar com funções. Nós vamos ensinar o nosso microbit a organizar os seus próprios pensamentos. Vamos criar blocos de códigos para poder reaproveitar sem a necessidade de precisarmos repetir código. Pessoal, funções é como você ensinar o microbit a fazer alguma coisa e dar um apelido para aquela coisa que você ensinou o microbit a fazer. E quando você precisar que ele refaça, ou seja, faça aquilo de novo, você apenas peça para ele fazer o apelido que você acabou de dar para a instrução que você passou para ele. Uma outra explicação interessante é que, funções é como se fosse uma espécie de receita de bolo. Quando você quer fazer um bolo, você não precisa reinventar tudo, você apenas segue as instruções que está lá na receita. Função é exatamente isso, você cria o passo a passo, organiza tudo direitinho em uma instrução e quando você precisar refazer aquele processo, é só você chamar aquela receita que você já criou, já deixou prontinho e o microbit vai seguir o passo a passo que você assim designou. Vamos então aqui no nosso Make Code, vamos criar um novo projeto, vou clicar aqui em novo projeto, vou dar o nome desse projeto como funções, Funcoins, vou colocar sem acentuação, Funcoins, e aqui eu vou clicar em criar. Galera, o processo de criação de funções é muito parecido com o processo de criação de variáveis, né? E por sinal existe uma categoria de código específico para as nossas variáveis. Você vem aqui, por exemplo, em variáveis e aqui você permite que você crie uma variável e para ser utilizada, né, como já foi mencionado, uma variável serve para armazenar alguma coisa, como se fosse as memórias do nosso microbit, né, do nosso robô. Já as funções, elas estão dentro da categoria avançado. Você pode simplesmente vir aqui em avançado e aqui aparece um outro mundo de blocos de código, dentre eles eu tenho a opção de função. Daí é só você clicar aqui em funções e ao lado aqui já aparece o nome funções, a categoria que você clicou e fazer uma função. Galera, é muito simples trabalhar com função, embora exista dois tipos de funções, funções sem parâmetros e funções com parâmetro. Para que eu explique melhor esse detalhe, vale a pena a gente passar aqui nas categorias de código do nosso Make Code. A exemplo, você vem aqui em básico você tem aqui esse bloquinho mostrar número. Por trás desse bloquinho mostrar número existe uma função com parâmetro. O parâmetro permite que você configure a informação que vai ser exibida na tela do nosso microbit. Mostrar LED, por exemplo, já é uma função sem parâmetro. Mostrar ícone é uma função sem parâmetro. Todos os bloquinhos que existem aqui, as instruções e comandos que existem nesses bloquinhos, por trás dele existe uma função. O que eu quero ensinar para você na aula de hoje é exatamente como você personalizar os seus bloquinhos, ou seja, criar funções que podem ser reutilizadas ao decorrer do seu projeto. Então, vindo aqui na opção funções, vamos começar a criar uma função sem parâmetro. Eu vou dar, por exemplo, aqui o nome dessa função, né? Você vai clicar aqui, vai colocar um nome para essa função. E essa função vai se chamar acenar. Deixa eu apagar aqui essas informações e vamos colocar aqui o acenar, certo? E vou clicar aqui em feito. Pronto, uma vez que a função foi feita, perceba que aparece um bloco e esse bloco ele fica, é um bloco que não pode ser encaixado dentro de outro, é como se fosse uma espécie de código que vai funcionar a parte dos blocos no iniciar e em sempre. O que eu quero fazer aqui com essa função acenar? Eu quero simplesmente que o microbit mostre aqui no simulador, na tela, ele mostre um ícone feliz e em seguida dê uma pausa, basicamente isso. Eu quero que ele acene duas vezes, né? E mostre a cara de feliz. Vamos lá. Vindo aqui no básico, vou pegar aqui e mostrar um ícone, vou colocar aqui para ele mostrar aqui uma carinha triste, vou pedir aqui que ele tenha uma pausa de 300 milissegundos, não tem aqui 300, eu vou digitar aqui 300 milissegundos, e em seguida eu vou pegar aqui um básico de novo, vou mostrar aqui um ícone, esse ícone vai ser uma carinha agora feliz, e em seguida eu vou colocar uma outra pausa, uma pausa de 300 milissegundos de novo, né? Vou vir aqui e digitar 300 milissegundos. E por fim eu quero que ele simplesmente limpe a minha tela, ficando dessa forma. Percebe como é simples criar uma função? É bem tranquilo, você que dá um nome à função e coloca dentro dela tudo que você quer que o microbit faça.
Agora, para a gente chamar essa função, para tipo, ordenar que o microbit siga essa receita, o passo a passo aqui, basta você vir novamente em funções e aqui já irá aparecer as funções que você criou. E dentre elas aparece o ligar a acenar, né? Ligar, ou seja, chamar a função acenar. Você pega esse bloquinho, pode colocar em sempre ou no iniciar e deixa que o próprio microbit execute esse código. Veja só. Perfeito, perfeito, perfeito. Caso eu queira que isso fique constantemente, eu arrasto para dentro de sempre e o resultado vai ser o mesmo, só que agora em estado de loop. Tranquilo, gente? Muito bem, vamos fazer aqui mais um outro exemplo. Vou tirar esse bloquinho daqui, vou jogar aqui na lixeira, vou deixar essa função aqui de lado. Vamos criar aqui uma função para somar dois números. E é bem tranquilo, você pode vir aqui em funções, vou vir aqui em fazer uma função, vou dar um nome para essa função de soma, e em seguida vou clicar aqui em feito. A função soma está aqui. Vou vir agora aqui em básico, vou pedir para mostrar um número, e no mostrar um número vou colocar um cálculo matemático, né? Vou vir aqui em matemática, aqui em matemática eu tenho as operações aritméticas, né? Vou pegar aqui uma adição, vou colocar no lugar desse zero, e vou colocar aqui o número 15 mais 35. A gente sabe que 15 mais 35 vai dar 50, né? Então, vou vir aqui agora de novo no iniciar e eu vou chamar essa função. Vindo aqui na opção, aliás, vou vir aqui nos inputs, vou pegar aqui quando o botão A for pressionado e eu vou chamar essa função. Vem em funções, ligar soma. Agora, sempre que eu pressionar o botão A, ele vai mostrar o valor da soma, sem a necessidade de eu repetir esse código, né? Ele vai estar referenciando a função que eu acabei de colocar. Tranquilo? Legal, só que as funções não se limita apenas a essas informações. Você também pode criar uma função com parâmetro, que eu acho que é mais interessante e deixa o nosso código mais dinâmico e mais fácil de ser utilizado. Então vou vir aqui, por exemplo, em funções, vou fazer uma nova função e vou chamar essa função aqui de média. Aliás, boletim, ou nota aluno, pronto, nota aluno. E vou colocar dois parâmetros. Os parâmetros, pessoal, podem ser até 6 tipos de parâmetros, como texto, booleano, número, arrays, leadSprite e imagem, né? Vou colocar aqui um parâmetro do tipo texto e vou nomear esse parâmetro para nome. E vou criar um outro parâmetro do tipo número e vou nomear esse parâmetro para nota. E aqui a nossa função já está pronta. Vou clicar aqui em feito. Já tem aqui o esqueleto da nossa função prontinha. Vou colocar essa função aqui de lado, eu vou minimizar a função para a gente economizar espaço. Vou fazer o mesmo com essa daqui. Pronto, tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora na função que eu acabei de criar, a função nota aluno, e vou pedir primeiro que ele mostre o nome do aluno. Então vou vir aqui em básico, mostrar uma string, aliás, básico, mostrar uma string, e no lugar desse hello agora eu vou puxar o parâmetro que nós criamos aqui, né? Mostrar string. Em seguida eu vou vir em básico, eu vou pedir para ele mostrar também a nota do aluno. Mostrar número e em seguida eu vou puxar aqui o meu parâmetro nota. Depois eu vou verificar agora se esse aluno está aprovado ou se ele está reprovado. Então para isso eu vou vir aqui agora em lógica, vou pegar aqui um se verdadeiro, então se não, vou colocar logo aqui abaixo e vou fazer uma comparação. Vou vir aqui em lógica de novo, vou pegar aqui esse bloquinho de comparação, né? 0 igual a 0. Vou pegar a minha nota, vou colocar aqui no lugar desse primeiro 0. Vou comparar agora se a nota ela é maior ou igual a 6, né? Se a nota for maior ou igual a 6, então nós vamos dizer que esse aluno está aprovado. Eu vou colocar aqui um mostrar ícone e vou colocar aqui uma carinha feliz, né, para dizer que ele está aprovado. Se não, eu vou duplicar esse bloquinho e vou mostrar aqui uma carinha triste para dizer que esse cara está reprovado. Perceba que eu tenho uma função um pouco mais complexa, mas que ele atende exatamente os recursos de organização dos nossos códigos. Vou minimizar essa função e vou deixar aqui de lado. E vou chamar a função aqui no iniciar. Vou deixar esse carinha aqui quieto. Aliás, vou deixar essa função pronta dentro do botão B, né? Quando o botão B for pressionado. Vou duplicar esse código, vou colocar aqui abaixo, aqui em botão B. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar agora no botão B para que ligue a função nota do aluno. Aqui em nota do aluno eu vou colocar central devs, né? Apenas isso. E a nota desse aluno aqui vai ser agora 5. E quando o botão B for pressionado, ele vai fazer toda a verificação. Cliquei no botão B, opa,
Central Devs é o nome do aluno. A nota do aluno vai aparecer em sequência. Cadê? 5. E esse carinha, infelizmente, ficou reprovado. Se eu vim aqui agora e mudar a nota para 6, ele vai repetir o processo quando o botão B for pressionado. E sendo que agora ele vai mostrar o nome do aluno e em seguida vai mostrar a nota e em seguida vai dizer se ele foi aprovado ou não. Cadê? 6, aprovado. O legal, gente, disso tudo é que você pode utilizar esse pedaço de código que você acabou de criar quantas vezes você quiser, com parâmetros diferentes, com nomes diferentes. Eu posso vir aqui, gente, clicar com o direito do mouse, duplicar e passar para ele aqui agora informações diferentes, um outro aluno, uma outra nota. Posso duplicar de novo esse mesmo código, certo? Colocar outras informações sem a necessidade de eu repetir esse código todo. Gente, se eu não tivesse o conceito de funções aqui, eu teria que, para cada aluno que eu quisesse avaliar, eu colocar todo esse código aqui, ou seja, ficaria um código muito extenso e às vezes poderia até deixar um pouco desorganizada a sua tela. Em nosso caso, com funções, nós conseguimos organizar melhor o nosso código e assim ensinamos ao microbit tipo, a ir buscar as informações na receita que você passou para ele. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal, né, Central Devs, a sua escola de informática na internet. E, gente, hoje aprendemos como utilizar, né, os conceitos e funções. Você ensinou o microbit a como reaproveitar os códigos, como se organizar entre si, para não ter a necessidade de estar repetindo código com frequência. Não é isso, gente? E, pessoal, como sempre tem um costume nessa aula, eu quero pedir que vocês tentem resolver o desafio. Tente aí na casa de vocês criar uma função que some dois números. Para o pessoal que estuda comigo aqui no Colégio Santa Afra, eu já passei esse exercício em sala de aula, é bem tranquilo de fazer. Mas você que está aí me ouvindo nesse momento, tente fazer essa função em casa. Crie uma função com o nome soma, defina para ele dois parâmetros e peça para que ele mostre a soma de dois números. Tranquilo, pessoal? Gente, se você está aprendendo alguma coisa conosco aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, né, curtir os nossos vídeos, compartilhar, com certeza mais gente quer também aprender um pouco mais sobre esse mundo da tecnologia. Um forte abraço e até a próxima aula, se o bom Deus assim permitir.